Opa galera, beleza? Aqui é Anderson Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre LM35. É um sensor de temperatura que a gente consegue implementar aí no Arduino. E a grande vantagem desse componente é que ele, além de ser barato, ele não precisa ser calibrado. Ele já vem calibrado de fábrica. Só a gente colocar na placa, fazer a conversão dos dados que saem daqui em milivolts para a unidade de medida que a gente quer usar. Pode ser aí qualquer uma delas. Faz a conversão e já está pronto para o uso. Ok? Então vamos lá para o computador para a gente entender um pouquinho do código e depois para a prática. Temos aqui o nosso arquivo, né? Agora a gente vai analisar ele. Bom, primeiro a gente tem que incluir aqui a biblioteca do display, que nós vamos apresentar todos os dados no display. Isso a gente já viu no vídeo passado, então não vou explicar muito aqui. Definimos os pinos, né, do display, normal, biblioteca, os pinos do display. E agora vamos declarar as variáveis que vamos precisar. Primeiro aqui é a variável do pino do sensor. Como eu já tinha explicado num outro vídeo, aqui eu vou dizer o número correspondente ao pino que eu vou usar. Como é um pino analógico, ele recebe a letra A na frente, então é A0. Certo? É o número A0, a hexadecimal. Depois eu tenho aqui a variável inteira que vai receber a leitura do sensor. Como o sensor ele é lido em milivolts, então aqui eu vou receber a tensão que está lá no sensor que corresponde à temperatura. E aí eu tenho as variáveis que vão corresponder ao resultado da conversão desses valores em milivolts para o valor correspondente aqui a cada uma das temperaturas. Então eu vou converter esses milivolts em graus Celsius, em graus Fahrenheit, não sei como é que se fala aqui direito, mas deve ser isso, Fahrenheit, e a temperatura em graus Kelvin. Não, minto. E a temperatura em Kelvin, tá? Kelvin não tem grau. Então, temperatura em Kelvin. Beleza? Bom, mas antes disso, antes da gente começar a partir para a briga mesmo, a gente precisa de criar um caractere no nosso display. O nosso display ele não consegue imprimir, não consegue mostrar, não tem lá na base de caracteres dessa biblioteca, o caractere da bolinha, dos graus, essa bolinha aqui, ó. A gente não tem ele lá. Sendo assim, a gente precisa de desenhá-lo. E para isso a gente cria uma variável do tipo byte, com um array de 8 posições. E aí a gente desenha bit por bit. Se vocês notarem no display de vocês vão perceber que o display ele é composto de um quadrado maior, onde as letras são desenhadas, e dentro desses quadrados tem um monte de quadradinho. O 0, eu digo que o quadradinho correspondente está apagado, e o 1, eu digo que o quadradinho está aceso. Então, na primeira linha dentro desse quadradinho, eu vou acender só os dois primeiros de cima, os dois do meio de cima. O primeiro da ponta, pulo 2, acendo o outro. Na linha de baixo, acendo o primeiro, pulo 2, acendo o penúltimo. Pulo uma linha na linha de baixo, não acendo o primeiro. Acendo os dois subsequentes e pulo os dois últimos, não acendo os dois últimos, e daí para baixo não acendo mais nada. Então, se você reparar aqui, essa sequência desenha exatamente o que está no display. E eu consigo desenhar aqui o que eu quiser, tá? Fiz a bolinha, mas eu podia fazer um desenho de uma casinha, sei lá. O desenho que eu quiser, um emoticon, qualquer caractere que eu quiser desenhar, eu desenho ele aí. Certo? Então, antes de executar o meu programa, eu já desenhei isso. E isso vai ficar gravado na memória do Arduino e vai estar disponível para eu poder usar. Em seguida, eu venho para minha rotina void aqui, void setup, onde eu vou inicializar o meu display. Vou setar o display na linha 0, no caractere 0. Eu poderia não colocar isso daqui, mas para ficar mais fácil de entendimento, eu estou colocando, tá? Vou escrever a palavra valores e vou criar, propriamente dito, o desenho que eu criei aqui em cima. Por exemplo, grau, grau. Então é um caractere que vai ocupar apenas uma posição, por isso tem 0 aqui, 0 indica uma posição, que é o caractere que vai desenhar o que está dentro dessa variável aqui, byte, que é essa sequência de bits aqui. Então, beleza. Criei fisicamente, na memória do Arduino, o desenho da bolinha do grau. Então agora vamos para a parte de loop, onde o Arduino vai ficar executando aí
infinitamente. Então, primeiro aqui, eu venho e leio, né? Leio o pino e guardo em uma variável chamado sensor LM35. Então, o valor que está lá no sensor, né? A quantidade de milivolts, eu vou ler aquilo ali. Então, Analogic Read, né? Diferente do Digital Read, aqui eu estou lendo Analogic Read, pino sensor. Pino sensor aqui em cima, só para recordar, é o A0. Então eu leio esse valor e guardo ele dentro da variável sensor LM35. E agora eu vou setar o meu display na linha 0, na posição 9, e vou escrever o que está dentro da variável sensor LM35. Seto novamente o meu display na posição 11, na linha 0, e escrevo milivolts. Então eu estou colocando o valor que está sendo lido no sensor e estou colocando a unidade de medida na frente. É importante sempre ter unidade de medida para quem olhar saber do que se trata. Pronto. Agora eu vou converter o valor que eu armazenei aqui em cima em sensor LM35 em graus Celsius. Para isso, eu tenho uma fórmulazinha aqui, né? O grau Celsius é o valor do sensor vezes 5 dividido por 1024. Por que 1024 aqui? Porque 1024 é a quantidade de posições disponíveis dentro do range de leitura do LM35. E depois tudo isso dividido por 0,01, que é o número de divisões em milivolts, né? Então, cada 10 milivolts eu tenho 1 grau Celsius para medir. Então, eu divido esse valor todo por 0,01. Eu simplifiquei essa fórmula e retornando aqui um valor constante que eu multiplico, né? Multiplico pelo valor lido. Então, o que está na variável sensor LM35, eu multiplico por 0,4828125 e eu vou ter esse valor que estava antes em milivolts, agora em graus Celsius. Aí eu posiciono meu cursor, né, na posição 0 da linha 1 e escrevo o que está dentro da variável graus Celsius, que é o resultado dessa multiplicação. Aqui eu estou determinando que depois da vírgula eu só vou ter uma casa decimal. Se eu não colocar nada, o que tiver dentro da variável ele vai escrever. Como é uma variável float, ela admite casas decimais. A variável inteira não, mas a float sim. Então o resultado dessa multiplicação, se retornar casas decimais, ele só vai apresentar uma casa decimal depois da vírgula. Eu venho aqui, mando ele escrever a variável que eu criei ali em cima, tá? E depois eu escrevo na frente disso a letra C, que é os graus Celsius. Beleza? Então agora eu vou converter graus Celsius em Fahrenheit lá. Mesma coisa. Peguei aqui os graus Celsius e fiz a formulinha de conversão, que é graus Celsius dividido por 5. O resultado disso vezes 9 mais 32. Esse retorna para mim a medida em graus Fahrenheit. Pego o valor, seto meu cursor para a posição 7 da linha 1, escrevo o valor da minha equação aqui em cima. Nesse caso eu não vou pôr casas decimais, então eu coloquei 1,0 aqui. Tá? Mando escrever aquela bolinha, tá? Que indica para a gente que é graus, e coloco a unidade na frente, que é a letra F. Beleza? Depois disso, eu venho para converter de graus Celsius para Kelvin. E aqui a conversão é bem mais simples, né? Então, Kelvin é graus Celsius mais 273. Então, faço a sominha aqui, simples. Coloco na variável temperatura Kelvin, temp Kelvin. Seto meu display novamente, agora para a posição 12 da linha 1. Mando escrever o que está na variável. E, finalmente, eu mando escrever a letra K no final desta variável. Né? Depois disso, eu tenho aqui um delay de 1 segundo. Então, eu aguardo 1 segundo para fazer a próxima leitura
no sensor do LM35. Tá certo? Esse tempo é importante porque como a leitura é feita a cada milissegundo, qualquer variação que tiver no sensor vai fazer com que os valores lidos fiquem alterando muito rápido na tela do display e atrapalhe a leitura por nós. Então, é interessante ter um tempo aí de espera entre uma leitura e outra. Já aprendemos outras vezes que a gente não precisa usar o delay, podemos usar outras coisas. Por exemplo, o milis. Mas nesse caso aqui, como é só essa execução, não estou executando mais nada, então não tem problema do programa parar o looping e aguardar esse 1 segundo para voltar de novo e executar novamente toda a rotina. Tá certo? Então aqui ele espera 1 segundo, volta aqui em cima e executa tudo novamente. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que isso ficou lá na prática, né? Como é que ficou montado lá na nossa protoboard e o resultado disso tudo no display de LCD. Ok? Então vamos lá. Então tá aqui, gente. Vamos lá, ferro de solda aqui. Já aqueci o ferro de solda previamente. Então a gente chegando aqui perto do sensor. Ele vai começar aí a subir a temperatura. Como vocês podem observar, já chegou a 43 graus. Tá certo? Então tá aí a aplicação com LM35. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha, comentem, compartilhem e principalmente estudem, pratiquem. Tá certo? Para poder fixar isso bem. E até a próxima. Valeu!